Fechamento de mercado com as principais notícias do dia, tudo que acontece nas bolsas do Brasil e também do mundo, muita coisa nesta quinta-feira, semana agitadíssima, não só, claro, pela volatilidade da nossa bolsa de valores, mesmo sem volume, mas principalmente pela divulgação de dados macroeconômicos nos Estados Unidos. Hoje tivemos uma trégua sem relatórios de emprego, pelo menos nenhum que apareceu de surpresa, mas amanhã, meus amigos, amanhã teremos o baita relatório lá nos Estados Unidos, teremos a divulgação do payroll, principal relatório de empregos, aquele que é utilizado pelo Federal Reserve para a leitura do cenário macroeconômico norte-americano e, claro, pode sim nortear a tomada de decisão de política monetária por lá. Dependendo deste relatório de emprego, nós podemos ter uma reação muito positiva, muito negativa para a nossa bolsa de valores em geral. Claro, se o relatório vier exatamente dentro das estimativas, a gente não vai ter muita movimentação, mas qualquer coisa fora dos padrões vai sim mexer com a bolsa, não só lá fora, mas também aqui no Brasil, já que sofremos nos últimos dias por conta dos juros norte-americanos e por conta dos nossos amigos lá da América do Norte. O negócio está feio por aqui, não por questões brasileiras, a gente tem, claro, algumas notícias no radar, mas o cenário global é o que preocupa os investidores. Hoje, um dia que já foi muito negativo, estávamos ali 0,75%, 0,8% de queda, e agora, conforme o tempo vai passando, conforme a tarde vai se estendendo e nos aproximamos do fechamento das negociações, a situação melhora um pouco. Ainda no negativo, ainda próximo aqui dos 112 mil pontos, que não é um patamar nada atrativo, mas agora apenas com 0,2% de queda, melhor que o 0,8%. Então já é um dia negativo, pero no mútil aqui para a Bolsa de Valores. 0,21% de queda, 113.372 pontos. Já estivemos bem acima disso, já estivemos abaixo disso, então um dia que está basicamente aí na estabilidade. Pelo menos a estabilidade boa. Melhor não cair tanto do que cair muito, não é verdade? Então, temos um volume ridículo para estes horários, inclusive. É um volume ridículo para a Bolsa de Valores. O Ibovespa agora negociando apenas 9 bilhões de reais. Isso é um absurdo. Isso é muito menos do que dias aí que nós tínhamos, por exemplo, feriado nos Estados Unidos ou feriado prolongado aqui no Brasil. Isso não é volume de Bolsa de Valores. Ainda dá para operar, ainda é confortável para os grandes agentes, mas é um volume baixíssimo se a gente pegar as médias de alguns meses ou anos atrás, naqueles 20, 22, até 24 bilhões de reais negociados. Por enquanto, apenas 9 bilhões. Notícia nada atrativa, é quinta-feira, sem divulgação de resultados, sem divulgação de balanços macroeconômicos mundiais. Nós temos, claro, um noticiário corporativo, mas para a Bolsa de Valores do Brasil, pouca gente colocando dinheiro na mesa e disposta a negociar. Para o dólar futuro, como é que está a moeda norte-americana? 0,23% de alta, também estivemos já bastante acima disso, agora R$ 5,18. Alto patamar se a gente olhar para algumas semanas atrás, mas em comparação ao que nós encostamos, fomos até os 5,19, 5,20, está um pouquinho melhor. Então a situação está melhorando conforme nos aproximamos do final do dia. 0,23% de alta, R$ 5,18. Principais destaques do Ibovespa. O que está acontecendo na Bolsa de Valores de hoje? A maioria dos ativos estava no negativo, mas essa porção verdinha do nosso monitor de calor vem crescendo aos poucos. Aqui nós temos a CVC, que é quem mais ganha valor no dia de hoje, 13,89%, a Petz 3,26% e os bancões aí numa tocada só. Nós temos por aqui Santander, Itaú, Banco do Brasil, diversos ativos no positivo do setor bancário. Destaques que não são do setor bancário, nós temos telefonia móvel e também telecomunicações em geral, com a TIM e a Telefônica. TIM por aqui com 1,54%. E a VIVT3, ou a Vivo Telefônica, ou Telefônica Brasil, 1,15% de alta. E o IRB, 1,66% de alta. Então, são os principais destaques positivos do dia. Também temos por aqui Ydux, que continua o ritmo de alta desde ontem, com aquele anúncio das novas vagas apresentadas pelo edital do Programa Mais Médicos, que pode abrir um pouquinho mais de espaço para novas vagas em cursos superiores de medicina, que é o filé mignon da medicina. É o filé mignon, na verdade, do ensino superior brasileiro. Então nós temos Ydux em alta novamente, uma leve retirada de pressão sobre na nossa curva de juros futuro. Nós temos também Cielo, a própria Localweb, que continua o ritmo de alta, e Multiplan por aqui, além de alguns frigoríficos. No geral, este lado verdinho do nosso monitor de calor vem aumentando aos poucos. Torçamos para que
a Bolsa continue nesta toada de recuperação até o final das negociações, daqui a alguns minutinhos. Lembrando, nós seguimos com o Ibovespa aberto para negociações até às 5 horas da tarde, mesmo horário que fecham as coisas lá nos Estados Unidos. Então não tem negociação nos Estados Unidos, não tem negociação no Brasil, a partir das 5 horas da tarde, apenas o aftermarket funcionando. Aqui do lado negativo, MRV, Apvida, Magazine Luiza e 3R Petróleo. 3R Petróleo novamente num dia negativo, conforme continua caindo o petróleo. Petróleo no mercado especulativo, no mercado futuro, continua o ritmo de queda apresentado ontem, não com tanta intensidade, mas ainda no negativo. Então esse é um geral do que está acontecendo aqui na Bolsa de Valores do Brasil. A gente vai continuar essas atualizações, são muitos ativos, muitos setores, muitas minúcias a serem apresentadas aqui no nosso fechamento do mercado, mas nós temos tempo para isso, para falar um pouco sobre o ritmo das bolsas nos Estados Unidos. Eu dou uma ótima tarde a Maurílio Goldner, muito obrigado novamente pela participação de todos os dias por aqui. Maurílio, uma ótima tarde a você. Tamo junto, Gabriel Monteiro, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Closing, o melhor fechamento do mercado da TV. Agora são 4 horas e mais 8 minutinhos. Eu aproveito para fazer um giro pelas bolsas dos Estados Unidos. Dow Jones operando em alta nesse momento, alta pequena, 0,06. S&P 500 muito próximo da estabilidade, um pezinho ali no negativo. Agora sim, deu estabilidade, 0 pontos cravados. E a Nasdaq com uma pequena alta também, 0,03%. Ou seja, as três estão trabalhando muito ali no limite entre estabilidade e positivo. Vamos ver o que acontece até o horário do fechamento para a gente acompanhar e repercutir aqui no Closing. Maravilha, inclusive melhorou a situação por lá também. Todos os 3 principais índices estavam no negativo no começo da tarde. Talvez essa leve recuperação dos índices norte-americanos também esteja contribuindo aqui para o fechamento da nossa Bolsa de Valores. Como estão os títulos de 10 anos nos Estados Unidos? É um tema bem monitorado, não só por mim, mas também, com certeza, pelos investidores. Os títulos estão no patamar de 4,71% de rentabilidade para 10 anos de dívida dos Estados Unidos. Isso é abaixo do que tínhamos nos últimos dias, abaixo do de ontem e bem abaixo dos títulos negociados lá na terça-feira, que atingiram 4,81% de rentabilidade. No dia de hoje, agora, neste momento, 4,71% de rentabilidade. É o patamar mais baixo, se eu não me engano, aqui da cotação no dia de hoje. Nós tivemos algumas negociações próximas disso, 4,70 talvez no começo do dia, mas até agora estamos aí nos patamares mínimos das negociações dos títulos de dívida de 10 anos lá para os Estados Unidos. Como é que está a cotação da curva de juros por aqui? Tudo que acontece no mercado de juros norte-americano acaba direta ou indiretamente afetando o nosso mercado de juro futuro. Então, DIs na tela, aqui os juros futuros aqui na tela, referentes a 2023 e também outros anos até 2033. Basicamente, estabilidade, sem grandes mudanças. Então, curva hoje não é uma preocupação. Tivemos uma apreciação nos últimos dias, hoje estabilidade, viu, Maurílio? Sem muitas mudanças na curva de juros por aqui não. Legal, o assunto de hoje vai ser muito forte, o nosso tratamento aqui a respeito do assunto das construtoras. E a gente separou 2 notícias aqui de 2 construtoras diferentes, mas que tem a ver com o que a gente vai debater daqui a pouquinho aqui nesse primeiro bloco já do Closing. A primeira é da Tenda, construtora Tenda, que pode viabilizar o pagamento de dividendos com uma proposta de redução de capital que deve ser votada em assembleia no mês que vem. A construtora quer reduzir o capital justamente para absorver os prejuízos acumulados, de acordo com esse comunicado enviado ao mercado. Não haveria cancelamento de ações e o percentual de participação dos atuais acionistas seguiria o mesmo. A redução de capital proposta pela administração da Tenda é de quase 420 milhões de reais, que corresponde ao valor dos prejuízos até junho de 2023. Daqui a pouco, inclusive, a gente vê como está a Tenda neste momento, como está a cotação aqui no mercado brasileiro. E a outra notícia tem a ver com a Mitre, que aprovou em reunião do Conselho de Administração a compra de 4 imóveis para o desenvolvimento imobiliário. Essa transação está avaliada em 13 milhões e 500 mil reais. São imóveis localizados no Rio da Barra, em Trancoso, um município de Porto Seguro, na Bahia. Com essa aquisição aprovada, as ações da companhia iniciaram o dia em forte queda e chegaram a atingir os 20% de desconto na Bolsa de Valores.
O que o mercado não gostou foi o fato da companhia ter adquirido imóveis distantes da sua principal área de atuação, que é a cidade de São Paulo. Então vamos dividir, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a tela aqui, abrir a janelinha para a participação do David, o Gabriel também, porque a gente quer checar, né, Gabriel? Primeiro, como que está nesse momento, como estão esses papéis, e depois justamente repercutir com o nosso comentarista o motivo desse mal-estar, desse sentimento, dessa sensação que o mercado não faz questão nenhuma de disfarçar. Então, primeiro, bem-vindo, David, boa tarde para você. Boa tarde, Maurílio, boa tarde, Gabriel, boa tarde à nossa audiência, sempre um prazer estar aqui fazendo esse fechamento de mercado. Gabriel, então a gente pode dar uma olhadinha aí? Com certeza absoluta, Profit Pro na tela. Estou aqui já com o setor imobiliário inteiro aberto às minhas costas. Então temos os dois principais destaques negativos do dia. Adivinha aqui, Maurílio? Mitre e Tenda. Motivos aí de notícia aqui no nosso fechamento de mercado. A Mitre com 16% de queda, já que chegou a cair 20% logo na abertura das negociações. Para além deste mau humor dos investidores por conta da localização destes terrenos, são 4 terrenos localizados na Bahia, que está distante da área principal de atuação da empresa, que é a cidade de São Paulo. Para além deste fator, os terrenos eles são do atual presidente da companhia. Então, o presidente, o CEO da empresa, está vendendo os próprios terrenos para a empresa. Isso foi aprovado em conselho por uma votação de 6 pessoas, de 6 conselheiros. Só que destes 6 conselheiros, apenas 2 votaram a favor da conclusão da operação, 1 votou contra e outros 3, incluso o atual presidente, se abstiveram desta decisão. Então, dentre 6 votos, nós tivemos apenas 2 positivos, 2 confirmando essa decisão que vai ser tomada, que será, claro, concluída a compra destes imóveis. São 4 imóveis na Bahia, distantes da área de atuação principal da empresa, que é a cidade de São Paulo, esse centro metropolitano que temos aqui em volta. E também tem esta questão corporativa ou de governança corporativa da venda do próprio presidente para a companhia, da pessoa física para a pessoa jurídica. É uma companhia de capital aberto, essas decisões são tomadas em consenso do conselho, há todo um estatuto a ser seguido, no entanto, incomoda sim os investidores. O valor, segundo o presidente, em uma reunião com acionistas e com a imprensa, ele é baixo e ele não esperava essa repercussão no mercado. É um desconto elevadíssimo aqui para as ações. 16% de queda apenas hoje, já chegou a cair 20%. Então, nas palavras do presidente, é um valor baixo para esta operação. O valor geral de vendas que esse projeto pode gerar, pode bater nos 50 milhões de reais e para ele não é normal, não é natural, ele não esperava esta reação do mercado e dos investidores. Fato é que o mercado reagiu, os investidores não gostaram da notícia e agora 16% de queda, já chegou a cair mais. Então é um desconto bastante elevado aqui para o ativo. Vou fazer algumas contas, vou ver quanto vale a companhia no mercado, vamos tirar 20% e ver quanto que a Tenda, ou a Mitre, na verdade, quanto que a Mitre está perdendo nessa jogada em valor de mercado por conta desse comunicado de mercado e dessa transação que foi aceita, que foi aprovada em conselho administrativo. A Tenda também cai, 8,54%, como a maioria do restante do segmento. É um setor que enfrenta dificuldades com essa pressão na curva de juros. Quando a gente fala de juros futuro, a gente sempre tem alguns setores debaixo aqui da manga, dentro da manga, que são aqueles que são mais afetados. É o setor de varejo, é o setor de educação, é o setor de tecnologia e também o setor de construção. Essas construtoras já não de hoje são penalizadas pelo juro futuro. Então é comum ver um movimento unidirecional das companhias, mas nós temos aí essas duas que perdem mais. Tenda, 8,62% de queda e Mitre, 16,02% de queda. E aí, entre as outras companhias, tem Plano e Plano, a própria Direcional, a MRV, que já cai há alguns dias, a JHSF, nós temos aqui também a Moura do B, a Trisul, diversas empresas, praticamente todo o segmento imobiliário em queda no dia de hoje. Dentre as positivas, nós temos a Azevedo e Travassos, que é mais ligada à infraestrutura, mais ligada a
projetos de alta complexidade, inclusive tentando agora entrar no mercado de exploração de petróleo, hoje 6,50%, não dá para classificá-la apenas como uma empresa de construção civil, uma empresa do ramo imobiliário. Azevedo e Travassos, tanto a 3, tanto a 4, estão entre as maiores altas e a Gafisa, 1,35% de alta. Falei que as empresas não caem de hoje, né, Maurílio? A semana tá triste, semana tá pesada, semana tá bem complicada para o setor de construção. Mitre cai 20%, a MRV cai 16%, Plano e Plano 12%, e aqui a Moura do B caindo 9%, Tenda cai 12% na semana. Então são 4 dias terríveis para o setor imobiliário por aqui. David Martins, o CEO, veio a público, disse que não esperava essa repercussão. E você, que conhece bem o mercado, esperava? Maurílio, é uma situação bem delicada, porque pega na questão da governança. E é o próprio conflito de interesse que traz, né? Então, se a gente analisar o valor ali de 15 milhões, não é um valor exorbitante, falando no mercado de capitais, mas só que é muito na questão da reputação da companhia. Por que que a companhia está atuando num segmento, né, pelo menos iniciando um projeto de segmento que não é o foco da sua atuação? A situação é muito mais São Paulo do que ali a Bahia, a gente está falando na região de Trancoso, na Bahia. E a questão de você comprar um imóvel do CEO, né, do presidente do conselho, também de administração. Então, esse conflito de interesse, essa questão da governança, pega muito mal em termos de reputação para o mercado. E isso leva tempo até para ser revisto. Então, é um papel que está descontado. O Gabriel bem trouxe ali no gráfico, se a gente for analisar o setor, quando a gente fala do setor imobiliário, setor de construção, é um setor que depende muito de juros futuro, e esse estresse que nos últimos dias da curva de juros, pensando nos títulos de 10 anos, impactado pelo aumento de juros dos Estados Unidos, por todo esse receio com relação aos Estados Unidos, vem impactando os mercados globais, não diferente aqui no Brasil. Então o mercado já está estressado, o mercado já está em queda, são papéis que vêm sofrendo já há bastante tempo, e uma notícia dessa acaba trazendo uma preocupação adicional aos investidores. Então, se eu sou um investidor e eu tenho uma posição no setor de construção, eu vou procurar algum papel que esteja descontado, como o Mitre já está descontada, mas que não haja um conflito ali de interesse, né? Que não tenha esse problema de governança. Então, isso aconteceu há pouco tempo atrás, até com a JHSF também, com uma questão de uma movimentação com relação ali aos seus executivos. Então, o JHSF ficou bastante tempo de lado, o mercado repercutiu por muito tempo até, enfim, a informação e o papel continuava caindo até, e demorou até reagir. Então, a gente acredita que esse movimento pode se repetir sim com o Mitre. Então, por mais que o CEO tenha mencionado aí que não esperava essa repercussão, mas com o mercado estressado e esse conflito de interesse, sendo que até essa comunicação dele, esse aviso, veio depois dali já ter sido definido essa mudança perante o Conselho de Administração da companhia, não pegou bem, e isso vai repercutindo nos próximos dias aí de pregão. Até alguns clientes perguntando, tá criando oportunidade? Nesse momento, a gente prefere muito mais ficar de fora do que tentar acertar o melhor momento. Não, caiu muito, vamos comprar. Será que é assim que funciona? Será que é cassino, bolsa de valores? Não, você tem que ter um fundamento. E se está com problema de governança, isso é muito negativo. Maravilha. Inclusive, né, o David Martins, nós temos várias discussões sobre se o negócio é benéfico para a empresa, se não, mas aí acho que entra num segundo plano, passa mais pela confiança do investidor naquela tese do que se no final das contas vai ser benéfico ou não. Acho que essa é a grande lição que nós tiramos daqui. Pode ser um efeito pequeno, são 13 milhões e meio de reais envolvidos nessa negociação, que eu acho que não é um grande absurdo para o caixa da Mitre, mas a confiança é quem está em jogo. E claro, o mercado ele reage rápido, o mercado reage muitas vezes de forma intempestiva. Então temos sim os investidores não gostando dessa notícia e, claro, tratando como um alerta para a companhia. São diversas empresas que estão aqui listadas, todos os dias nós temos notícias que vão mais ou menos naquela linha de seguir a governança corporativa ou não. A gente ainda tem que discutir bastante se isso pode ser aceito dentro do mercado financeiro. Por enquanto nós temos o mercado reagindo e batendo um pouquinho na companhia. Mitre, 20% de queda na semana, são 4 dias aí que não foram tão negativos, mas hoje especialmente está bem negativo. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Closing. BMC News. Informação que gera valor. O
o que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao Close, em fechamento de mercado na BMC News. Melhor fechamento de mercado da TV, hein? Já diria Maurílio Goldner, acho. Eu tô certo, né, Maurílio? Aqui é o melhor fechamento de mercado, não tem mais onde você conseguir esse tipo de informação de forma tão ágil e tão apurada aqui sobre mercado financeiro, economia e negócios. Aqui não só da TV, como do YouTube também. É, da TV, do YouTube, portal de notícias, Telegram, Pombo Correio, estamos em todos os lugares, sempre, claro, trazendo informação que gera valor para você, investidor, ou para você que é um curioso, está querendo aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre o cenário corporativo, o cenário econômico brasileiro e mundial. Hoje nós temos a Bolsa de Valores se recuperando neste finalzinho de negociações. Ibov, por enquanto, no negativo, 0,36% de queda, mas já esteve mais para baixo. Temos o dólar também se recuperando em parte. O dólar ainda está no positivo, mas o real se recupera em parte porque o dólar esteve pior durante o dia. 0,38% de alta ainda para a moeda norte-americana, R$ 5,19 nos contratos de dólar comercial futuro. Do Alfut aqui na minha tela, tá bom? Então nós temos aqui 5,19, alto patamar para a moeda norte-americana, para quem já viu em 4,86, 4,87. 5,19 não agrada não. Principais destaques na negociação na nossa carteira do Ibovespa. Esses aqui são os ativos que compõem o principal índice acionário do Brasil. Dentre eles, nós tínhamos alguns importantes nomes no negativo até o começo da tarde. Agora a Vale vira para o positivo. 0,17% de alta. Vale tem muito peso na carteira do Ibovespa, na composição do índice, e virar para o positivo dá um pouquinho mais de fôlego, claro, também apoiada pelos bancos. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, essas grandes empresas estão no positivo, tem bastante peso no Ibovespa, ajudam a segurar um pouquinho os ânimos da nossa Bolsa de Valores, que está ali nos seus 113 mil pontos, mas já chegou a negociar abaixo disso. Em patamar negativo ainda temos o ativo mais negociado do dia, Petrobras, Petri 4 com 0,28% de queda, segue o ritmo da queda no petróleo. O petróleo está caindo bastante recentemente, ontem tivemos um dia bem negativo para a commodity energética, chegou a cair mais de 5%, hoje continua o movimento negativo, não é uma queda de igual proporção, não está caindo 5% de novo, mas o petróleo ainda cai 1,90% a $84,17. Para quem viu há 2 semanas o petróleo em $95
Dormiu demais, não abriu novamente o seu home broker, não viu aí as ações. Hora que volta, 2 semanas depois, toma um susto, porque o petróleo despencou, foi de 95 dólares para 84 dólares neste momento, o petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. 0,28% de queda no dia de hoje, seguindo talvez esse ritmo da commodity energética. Como ela, temos outras empresas do setor de petróleo, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Este é um panorama geral do que está acontecendo aqui no Brasil, Maurílio. Legal, Gabriel. Chegou a hora da gente chamar nosso primeiro entrevistado do dia, o Phil Soares, que é chefe de análise de ações da Orama. Ele vai aparecer aqui na telinha, tela aberta, janelinha aberta. Phil, olha, a gente quer saber, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre toda essa questão envolvendo a Mitre, né, a construtora Mitre, e a gente queria começar, a minha primeira pergunta para você, Phil, tem a ver justamente com essa questão da governança, né, que na sua opinião isso pesa na imagem da empresa, o mercado vê isso com o peso que hoje ele está vendo, isso vai se diluir ao longo dos dias. O que dá para dizer já logo de cara? Boa tarde para você e bem-vindo ao Closing. Acho que até para aproveitar a posição de chefe de análise da Orama, Phil, quanto que a governança é importante na tomada de decisão de investimentos? Que a gente olha para resultado, EBITDA, lucro, mas no final a governança corporativa, ela tem um dedo ali na tomada de decisão também? Uma ótima tarde para você. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, Daniel, Mauri. Então, eu pessoalmente uso bastante o critério de governança para formular as recomendações aqui dentro da nossa casa, né, extremamente importante. Dentro do setor de construção civil, mais do que em outros setores, esse é um tema recorrente, né? Então, vemos aí ruídos até bastante recentes em diversas companhias, né? Temos aí a JHSF, a Gafisa, diversas companhias que têm ruídos aí, alguns com mais validade do que outros, mas é um tema bastante recorrente dentro do setor, né? E a gente vê que consolidada mesmo como blue chip dentro do setor de construção civil não são muitas empresas, né? Você tem aí a MRV, tem a Cirela, a Exetec, e são empresas que têm aí um histórico de mais de 10 anos de capital aberto, né? E com reputação muito ilibada e sempre com atenção especial ao investidor minoritário, né? Então, a gente gosta, como um todo, do setor de construção civil. Uma transação com partes relacionadas como essa que foi feita com um investimento que parece fugir do que foi dito que é a estratégia da companhia, né? Com certeza não tinha como ser bem recebida pelo mercado, né? Claro que se isso, vamos supor que seja uma oportunidade estratégica que vai trazer muito dinheiro para a companhia, de fato a gente só vai ver se isso procede depois do território ali, do terreno desenvolvido e do empreendimento efetivado. Então a gente vai ver no futuro qual vai ser o impacto monetário disso na companhia, né? Eu acho que vai ser importante para a família Mitre, para o board da Mitre, dar uma declaração aí acerca desse empreendimento, desse negócio, desse futuro empreendimento, né? Justificar com um pouquinho mais de embasamento a transação que foi feita, como é que vai ser o investimento, por que esse investimento foi feito, né? Supostamente fora do escopo aí de atuação da companhia. Então, é uma situação delicada. Eu pessoalmente não acredito que não tinha como o mercado ver com bons olhos esse tipo de negociação, não. Perfeito. Nós tentamos contato com a Mitre, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa, eles preferiram não comentar aqui conosco ao vivo sobre o assunto no momento. Nós ainda estamos tentando aí talvez uma nota oficial explicando o projeto. Sabemos que é um setor com ciclos muito longos de projeto. Você demora para fazer a construção, o lançamento do projeto, a venda das unidades, talvez até ficar ali com um pouquinho de tempo com essas unidades no estoque. Então, realmente, é muito difícil calcular o impacto no longo prazo de um projeto ou de uma ação como essa, de uma compra de 4 terrenos. Claro, não foge muito do orçamento da Mitre, mas foge da área de atuação, foge talvez da estratégia que foi apresentada para o mercado alguns meses atrás. Inclusive aqui na BMC News, o CFO da empresa estava conosco conversando com os jornalistas da BMC News no BMC Business alguns meses atrás,
falando justamente sobre projetos, o que esperavam para 2023, qual que era o perfil destes projetos que seriam emplacados pela companhia, foge um pouco do que era dito e, claro, isso causa reações negativas no mercado financeiro. Governança corporativa também, um dos itens aí a serem ticados na hora de decidir uma ação para investir ou uma alocação de recursos. Então, eu acho que até é interessante a gente explorar um pouquinho mais essa sua postura como analista ou Phil. Porque é difícil para o investidor que está em casa ter uma noção de como avaliar a governança corporativa das companhias. É realmente uma tarefa difícil? Há uma série ali de to-do list, a gente sabe, aquela listinha ali de acertos que a companhia pode apresentar. Como é que fica na hora de você fazer uma análise e dar uma recomendação de investimentos para avaliar justamente a governança? Porque nós sabemos que é um dos critérios da sigla ESG, mas é o mais difícil de ser analisado, teoricamente, ali para o investidor que está acompanhando um pouquinho de fora. Como é que você normalmente faz essa avaliação? É mais o perfil do profissional? Você usa ali a sua expertise, o teu tempo de mercado? Tem alguma metodologia pronta? Só para a gente tentar entender um pouquinho mais como é que você toma esse tipo de decisão. Daniel, a gente tem uma metodologia, né, que não é muito estruturada, não. A gente costuma olhar com muito cuidado a história da empresa mesmo, né? Como é que ela se desenvolveu, quem é o controlador ou os controladores, ou se é controle difuso, quem é o board, quem que é a diretoria, né? Então, dependendo da composição, por exemplo, se você tem uma corporation, você vai ter uma diretoria com muito poder, né? Uma diretoria que, dependendo das metas de bônus, vai ter um incentivo a fazer empire building, que é crescer sem atenção para retorno. Se você tiver um controlador, você vai ter que prestar atenção em partes relacionadas, você vai ter que prestar atenção no direcionamento estratégico da companhia. Então, não é muito simples, não. Tem alguns pulos do gato que a gente já vai direto para olhar. Então, por exemplo, né, a companhia que supostamente é uma corporation, mas o investidor de referência, vamos dizer assim, tem 25%. A probabilidade é de que esse investidor, de fato, mande na companhia através de uma representação acima do que deveria ser no board. Então, a gente já viu companhias com conselheiro independente, que você vai ver o currículo desse conselheiro no LinkedIn e aí você vê que tem todo um histórico de trabalhar em empresas correlatas de um determinado investidor que já tem um pedaço. Então, assim, o conselheiro independente que não era de fato independente. Então, hoje em dia você tem um novo mercado, né, com aquela regra de pulverização que, de fato, não se aplica no mundo real, porque o investidor que tem 30% de uma companhia com 70% de float, ele tem uma capacidade de influenciar na companhia, de mandar na companhia, que é praticamente como se fosse de um controlador. Então, tem distorções desse tipo que são, sim, dá para identificar, né? Não vou dizer que são fáceis de identificar, mas com um bom tempo de tela ali, fazendo uma diligência, você consegue identificar. Então, assim, a história da companhia, a história das pessoas que mandam na companhia, você, de fato, entender quem é que toma a decisão para aquela companhia, né? De fato mesmo, não o que está escrito no papel. Isso aí seria o ponto de partida, né? Uma vez que você entende a pessoa, as pessoas, os grupos econômicos que de fato mandam, se é a diretoria, se é o controlador, aí você tem o subsídio para se colocar no lugar daquela pessoa e pensar, o que eu faria nessa posição? Será que eu tenho aqui um incentivo perverso? Será que essa pessoa no passado fez transações que não são condizentes com boa governança? Então a gente tem casos no mercado de empresas que têm uma série de transações que não são condizentes com respeito ao patrimônio do minoritário. Então, naturalmente, você vai esperar que no futuro essa atitude se mantenha. E o contrário também é verdade. Então, se você pegar uma VEG da vida, que é uma empresa cujo board, a diretoria e os controladores, especialmente, têm um histórico de reputação ilibada, de um nome muito sólido, a probabilidade, né, é que você vai esperar que isso se mantenha para o futuro. Então, sempre a gente mantém um foco muito específico nas pessoas, né? Quem são as pessoas específicas que estão mandando ali, que estão dando as orientações. É aquela história, né, Phil? O que é combinado não sai caro. Quero chamar aqui também na tela mais um quadrinho aqui pra gente, mais uma janelinha, que é a do David Martins, que também tem uma pergunta para o Phil. Olá, Phil, boa tarde, um prazer estar falando contigo.
Fio, eu gostaria que você trouxesse, por gentileza, a visão da Orama, né, com relação a tuas commodities aí, que tem um peso relevante quando a gente fala principalmente do Ibovespa, tanto o minério de ferro e aí a Vale, se você considera um bom preço de entrada ou ainda está muito reticente com relação à China, e também Petrobras e o setor de petróleo como um todo, né? Prio, PetroRecôncavo, 3R. O que você tem visto com esse arrefecimento nos últimos dias com relação ao petróleo? É oportunidade ou não? Vamos ficar de fora porque existem outros setores que estão mais descontados, que têm uma melhor simetria. Assim, vou comentar separadamente que, apesar de ser tudo commodity, né, são mercados com dinâmica muito diferente. Estou começando pelo minério de ferro. A gente tem hoje uma dinâmica de minério de ferro que não é fora do normal, né? Você tem a China como maior compradora, Brasil e Austrália como maiores fornecedores, e você tem um ambiente interno chinês que está muito enfraquecido, e o que a gente vê de funcionamento da China é que o establishment político da China ele é muito baseado em performance econômica, desempenho econômico, ele tira a legitimidade dele do enriquecimento da população, e quando você tem um esfriamento da economia, o ente público atua na direção de manter essa economia um pouco mais aquecida. Então o que a gente observa é uma produção de aço, né? Então, indo do teórico para o prático, uma produção de aço que se mantém em alta, né? Uma produção de aço que vem aumentando a exportação da China nos últimos meses. Então, a dinâmica do mercado de aço está mais competitiva no mercado internacional. O Brasil, falando de aço, né, vai ser em maior grau do que em outras economias afetado, porque é uma nacionalidade que tem um mercado relativamente aberto aí para importação, mas o minério de ferro segue bastante interessante aí, com um nível de preço interessante, né, acima dos $100 a tonelada. A gente vê Vale como uma oportunidade, tá, com ou sem esse nível de preço, porque afinal de contas o produto da Vale é top de linha. A Vale tem um custo de extração muito reduzido por causa da escala, então ela é a menor produtora o menor custo marginal. Isso significa que mesmo em situação de mercado ruim, ela vai dar dinheiro. Hoje a gente está com um mercado médio, né? Muito difícil a gente voltar para esse patamar de mais de $200 a tonelada que a gente observou aí últimos 18, 24 meses, mas a gente acredita que a Vale seja uma oportunidade nesse preço de ação que a gente tem hoje, tá? Porque você tem a questão do minério de ferro, que é um cash cow, que traz o recurso, né, que paga as contas, e uma perspectiva de dividendo muito interessante, e também a unidade Base Metals, né, que a gente viu aí, foi avaliada em $26 bilhões nessa primeira rodada de captação de 13%. Então, essa unidade aí, conforme o próprio Eduardo Bartolomeu mencionou, pode, sim, tranquilamente valer mais do que o resto da Vale. Afinal de contas, essa é a unidade que está alinhada ali com a questão da transição energética. E, além disso, ainda tem outras opcionalidades, né? A questão da logística, combustíveis, que pode ser feito aí com um novo sócio, né, que é a Cosan. Então, a gente vê um cenário muito positivo para a Vale, tá? Estamos bastante otimistas e estamos recomendando aos nossos clientes a entrada no papel nesse nível de preço. Agora, falando de petróleo, também vemos um ambiente favorável para o mercado de petróleo, tá? A gente vê as majors, né, Exxon, Chevron, as principais produtoras mundiais, muito mais rigorosas em desenho e implantação de novos projetos, então uma oferta muito limitada. Você tem Arábia Saudita e Rússia atuando aí como players que controlam o preço. É claro que isso pode ser revertido, assim como a gente está vendo hoje uma situação de mercado, a situação pode ser diferente no futuro, mas a perspectiva que a gente tinha ao longo dos últimos 10 anos de que um preço muito alto ia trigar um aumento de produção nos Estados Unidos, né, que em determinado momento chegou a ser o maior exportador aí do mundo, o maior produtor exportador recente, né, por causa do shale. A gente não vem observando isso esses anos. A reserva de shale, ela deprecia muito mais rápido que uma reserva tradicional, né? Então, a nossa visão é de uma oferta muito limitada, né, com a dinâmica internacional muito limitada, players muito reticentes em aumentar a produção e uma demanda que se mostra aí cada vez mais inflexível, né? A tal da transição energética vai ficando cada vez mais aí por longo prazo e não vemos uma flexibilidade dentro da demanda de petróleo. Então, o cenário para próximos anos super favorável. Agora, é claro que você vai ter esse ruído, mais 5%, menos 5%. A gente, no nosso horizonte de investimento aqui, na nossa perspectiva, a gente vê esse momento, né, independentemente de uma flutuação aí de curtíssimo prazo, como um bom momento para comprar petróleo.
dentro desse contexto, a gente gosta bastante de Prio, né? E de Enalta também, que é um investimento novo na nossa carteira. Então, esses são os dois players que a gente tem olhado mais com bons olhos. Enalta com um pricing muito interessante e Prio como o value play mais óbvio aí, com pricing mais esticado, mas com uma entrega muito mais provada. Certíssimo. Notícia sobre o petróleo aqui, ô Maurílio. Nós temos uma virada, mais uma na Bolsa de Valores no dia de hoje. Petrobras no positivo. Deve dar uma ajudada aqui no nosso índice acionário. Por enquanto, o Ibov ainda está no negativo, 0,25% de queda, mas Petro 4 já opera em campo positivo. No dia de hoje aqui, estamos nos aproximando do finalzinho das negociações. Tanto Petro quanto Vale viraram para o positivo. Então, Petro 4009 não é lá um baita ganho, mas só de estar do lado verdinho aqui do nosso monitor já é um fator interessante. E Vale 3, 0,20% de alta, também estava em patamar negativo durante praticamente toda a tarde. Então temos Petri e Vale e também os bancões do lado positivo. São poucos movimentos relevantes dessas empresas que têm muita participação no índice, mas claro, já ajudam aí a reduzir estes descontos, essas perdas de 0,22% para este momento no Ibov, David. Phil, excelente os pontos que você trouxe com relação tanto ao minério como também com relação ao petróleo e complementando, né? Você trouxe ali o minério de ferro, você trouxe Vale. E siderurgia, você vê algum papel, enfim, com potencial, algum papel que também esteja no bom ponto de entrada, que tenha ficado para trás, ou não, prefere mesmo Vale nesse patamar, até mesmo pela liquidez, pelo tamanho, pela projeção. E aí quando a gente vai trazer também novamente aqui o setor de petróleo, só para complementar, Petrobras, que a gente vê ainda como uma excelente geradora de caixa, provavelmente vai ter daqui a pouco divulgação de dividendos, o gringo, como também o investidor institucional gosta, quando tem essa divulgação de dividendos, e provavelmente com as mudanças que ocorreram esse ano, não deve aí vir um dividendo baixo, né? Continua ainda um dividendo robusto. Você falou aí de Prio, você acredita que Petrobras também possa fazer sentido no portfólio? Qual a visão de vocês, por gentileza? Maravilha, David. Primeiramente, falando aqui de aço, né? Falando de curtíssimo prazo, a gente está com a perspectiva de aumento de importação de aço, com um nível depreciado aí de preço internacional. Então, a gente acredita que esse patamar de preço que a gente está observando aí nas siderúrgicas deve manter ou até mesmo reduzir. Isso posto, é importante a gente observar que as siderúrgicas que a gente tem hoje na Bolsa, né, vou falar aqui nome a nome, é importante mencionar que CSN e Gerdau já tem um business razoavelmente diversificado, né? Então a CSN, dentro dos últimos 24, 36 meses, o EBITDA, né, geração de caixa, foi muito mais advindo do negócio de minério de ferro do que provavelmente do negócio de aço. E a companhia vem trabalhando o negócio de cimento, que já está pronto para ser colocado aí em IPO, esperando uma situação melhor de mercado, vem entrando em energia elétrica. Então, assim, o próprio Steinbrück já entendeu que o negócio de aço tem uma dinâmica extremamente volátil e sensível à atividade econômica Brasil, né? E vem diversificando. E a Gerdau também, né? A Gerdau fez isso também, né? A Gerdau tem o business de aço longo Brasil, que é o tradicional, tem o business de Estados Unidos, que é imenso, né, 1/4 da companhia, tem o business de aços especiais, que é super nichado, tem o business de aço na América Latina. Então, essas companhias, elas vêm com um esforço de anos já de diversificar os seus negócios, que foi extremamente inteligente e que vem mostrando resultado. A Uzi Minas vai na mesma direção, mas com essa iniciativa ainda menos desenvolvida do que as demais. E também salientando a estrutura de capital, né? Porque essas companhias no passado, você fala, últimos 10 anos, sempre trabalhando com uma estrutura extremamente alavancada, receberam anos aí de lucros muito satisfatórios esses últimos anos, né? E usaram esses recursos para quitar a dívida, para ficar com uma estrutura de capital bem razoável, e hoje são outras companhias. Então, em linhas gerais, a gente gosta bastante, tá? Gostamos de todos os players dentro desse setor, mas no curtíssimo prazo não vê um potencial de apreciação, muito pela conjuntura específica do mercado, né? Então, nosso posicionamento aqui de aço é esse. Preferimos posição em Vale. Agora, falando de Petrobras, a gente está preferindo ficar fora, né? Muito pela questão da ingerência ali estatal, a gente tem uma preferência de ficar de fora de players que sejam controlados aí pelo Estado e especialmente pelo governo federal nesse momento, né?
players estaduais, a gente inclusive tem até a posição em Sabesp. Mas muito questão da governança que a gente estava discutindo aqui agora há pouco tempo. Aquela questão, tivemos a venda de ativos, a BR Distribuidora, as refinarias e agora conversas para voltar com todos esses ativos para dentro do portfólio da companhia. A oportunidade para a Petrobras voltar ao setor de distribuição, voltar a ampliar posicionamento em refinarias. Movimentos que já foram passados, já foram discutidos, talvez aprovados pelo mercado e agora vão voltar para a mesa de negociação. Realmente gera um certo desconforto do mercado financeiro em relação a quais das decisões da companhia são realmente perenes e tem um direcionamento que pode acontecer no futuro. Falando sobre futuro, Phil, uma das últimas perguntas aqui para ti. Você mencionou a possibilidade, talvez, de um bom desempenho para a Enauta. A Enauta, ativo praticamente de um campo de exploração único, está buscando pela implementação do sistema definitivo de exploração, está com previsão para 2024. Quão este meio tempo será definitivo para decidir se é um bom ou não investimento? A gente vai ter que esperar até 2024 para descobrir se a empresa está realmente conseguindo entregar o que deve, já terminou as perfurações, deve fazer essa implementação do sistema definitivo. Qual que é o fator que está atraindo vocês justamente na Enauta? É o valuation? Vocês acreditam que está muito amassado em relação aos pares? Ou essa oportunidade que talvez o aumento da capacidade de produção possa trazer? Se não me engano, vai atingir até 50 mil barris por dia de produção. Exatamente, Daniel. Não, o valuation com certeza é um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, né? Mas a gente vê a gente vê uma situação na Enauta que a gente vê menos incerteza, pessoalmente aqui na Orama, do que parece que o mercado está colocando no preço, né? A gente já vê o FPSO que foi adquirido, né? Saiu do seu estaleiro de origem, o sale leaseback que foi acordado já foi assinado, né? Então a Enauta passou a ser arrendatária desse ativo. Isso é muito importante, né? Quer dizer que um player relevante do mercado resolveu comprar esse ativo e entrar no risco de crédito da Enauta. Então isso é muito importante, esse sale leaseback ter sido assinado e efetivado é um ponto extremamente importante de confiança, né? E a gente sabe como é que é a Enauta, né? Os últimos anos foram anos de produção intermitente, com muitas interrupções, né? Muito em função do equipamento obsoleto, na nossa opinião, né? É muito mais do que equipe. Na nossa opinião, a gente vê a Enauta como essa entrada do FPSO novo como um game changer, tá? E a gente vê que a Enauta tem uma probabilidade bem grande de bater suas metas de produção, e isso feito, é claro que o valuation da companhia não tem como não acompanhar, né? Porque o múltiplo, se você olhar o múltiplo em relação a outros players do setor, é muito menor. Então a gente vê na Enauta um potencial muito grande aí de valorização em função do aumento da produção. Vemos um potencial muito grande desse guidance da companhia se efetivar, e isso acontecendo, não vejo como o preço não acompanhar. É claro que tem sempre a possibilidade do preço do petróleo ir na lama, e aí todas vão junto, né? Mas também não estamos trabalhando com essa possibilidade no nosso cenário base, não. Maravilha, Phil. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje, esclarecendo pontos aí sobre a sua estratégia de avaliação de algumas companhias, principalmente ali em questões de governança corporativa, que é um quesito ali muito difícil para análise técnica desses ativos. Tem que ter vivência, tem que ter tempo de mercado. O Phil tem tudo isso, já está aí no mercado faz bastante tempo fazendo as suas análises lá com o pessoal da Orama. Muito obrigado mesmo, Phil. Deu um panorama de Petrobras, de Vale, de commodities e agora sobre a Enauta. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação. Maravilha, obrigado a todos vocês aí, uma boa tarde, muito bom trabalho. Maravilha. Legal. Bom, e a gente segue por aqui agora com uma notícia ainda relacionada a esse campo. A PetroRecôncavo comunicou aos acionistas e ao mercado a aprovação de aumento de capital social dentro do limite já autorizado com o exercício de opções de compra de ações. O montante total desse aumento foi de aproximadamente R$ 490 mil. Gabriel. Maravilha, uma última atualização aqui no nosso Ibov antes de um rápido intervalo comercial. Nós temos a Bolsa de Valores próxima da estabilidade. Olha só, Maurílio, as coisas estão melhorando. Será que o Ibov vai me dar essa alegria? Falta pouco tempo, tá? Faltam 9 minutinhos. Eu acho que não. Acho que não tem tempo suficiente para virar.
mas está bem próximo, 0,1%, 0,2%, vai, vamos colocar dessa forma, 0,18% de queda, 113.400 pontos, encostou nos 112.700, então foi para bem abaixo disso. Talvez para alguns analistas técnicos, este movimento de subida e descida do Ibov no dia de hoje tem alguma coisa a nos dizer. A gente vai receber um analista técnico incrível aqui no fechamento do nosso programa, o Mário Pisani lá do Projeto 10%, vai estar presente aqui conosco, tentando esclarecer o que aconteceu no dia de hoje para a Bolsa de Valores. Será que temos sinais mais positivos ou negativos deste dia com baixíssima negociação? 11 bilhões, faltam 8 minutos, vamos colocar dessa forma? Não são suficientes para disparar o volume negociado. Não tem tanta gente segurando grana agora no finalzinho do dia. 11 bilhões de reais, isso é ridículo. É emenda de feriado, é um dia morto para o Ibovespa. Tem liquidez ainda, mas baixíssima liquidez para a nossa Bolsa de Valores. Ninguém quer negociar Brasil, estes ativos que aqui estão postos. 0,16% de queda, tô torcendo para virar para o verde, porque hoje é dia de verde, hein, Maurílio? Hoje é o dia, não é mercado de touro, não é mercado de urso, hoje é mercado de porco, eu tô torcendo pelo Palestra Itália. Vamos lá. Ibovespa no negativo, dólar futuro, 0,27% de alta, aí sim no verdinho, R$ 5,18. Pouca movimentação para o dólar, mas ainda em campo positivo. Como é que está o restante das moedas no mundo? Nós temos um dia bem dividido. Temos metade aqui dos ativos ganhando valor e um pouquinho... Não vou falar dividido, porque tem o peso argentino que me deu uma enganada, tá? No 0 a 0. Mas hoje apenas o dólar de Hong Kong, o real brasileiro e o peso mexicano, o rublo russo, são as moedas descontadas. O restante destas 22 que nós acompanhamos por aqui se recuperam frente ao dólar. Então tem o dólar australiano, tem o próprio euro, o franco suíço com 0,44, o ien japonês, a lira turca, todas essas moedas no verde, que não são a moeda do Brasil, da Rússia, do México e também aqui de Hong Kong, estão no positivo. Então é um dia calmo nos Estados Unidos. Nós tivemos as bolsas caindo durante boa parte do dia, mas agora no finalzinho se estabilizando. E por aqui ainda temos um real descontado. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidíssimo mesmo, não saia daí. Na volta tem mais BMC Close. Nós vamos discutir alguns dos principais assuntos que movimentaram a bolsa no dia de hoje. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor.
E foi rápido mesmo, a gente voltou antes das 5 da tarde, antes do fechamento, agora faltam exatamente 4 minutinhos para o fechamento do mercado, o Ibovespa, a gente está acompanhando todos os detalhes, mais precisamente quem está acompanhando é o Gabriel Monteiro, que está gastando toda a sua dose diária de sorte hoje, torcendo para o Ibovespa virar para o verde. Será que vai? A gente vai acompanhar minuto a minuto e traz para você todos os detalhes. Aproveito para dividir a nossa tela em 4 para eu apresentar para vocês o Vitor Kidsman Jr., que é sócio fundador do portal Small Caps. Vamos dividir, abrir a janelinha. A turma aí está acertando as conexões, acertando os detalhes para que a gente possa já começar essa entrevista. Agora só faltam 3 minutinhos para 5 horas da tarde. Hora que tiver tudo ok, vocês avisam. Se não, a gente bate um papo lá com o Gabriel, né, Gabriel? Exatamente. A minha dose de sorte diária tá dividida, viu, Maurílio? Não. Será? Ó, tá dividido. Eu tô torcendo aqui para 2 coisas acontecerem com todas as minhas forças. Se tiver direito a 1 dose diária só, aí eu quero ver. Aí o Ibov vai ter que ficar de lado, ó. Infelizmente, eu vou largar o Ibovespa. Para quem tá caindo no mês inteiro, um diazinho só ele no 0 a 0 não faz mal, viu? Brincadeiras à parte, né? Vamos então falar com o Vitor. Obrigado, viu, Vitor? Tava tudo se ajustando aqui, tá? Não se preocupa, tá tudo sob controle. Vamos falar de coisa séria, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da governança. Eu sei que você conhece muito bem esse mercado. A gente trouxe aqui a declaração do CEO exatamente do Grupo Mitre, que falou que se surpreendeu com essa reação do mercado. A mesma pergunta que eu fiz para o David, eu faço agora para você. E você, se surpreendeu com essa reação do mercado? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Um grande prazer estar com vocês aí novamente. Hoje o dia no setor de construção, né, das incorporadoras, já não foi um dia muito favorável. Então, além de tudo, eu acho que teve um pouco de fator azar também. E não tem tanta explicação para um dia tão ruim como hoje, tirando um pouco da questão do FGTS, que implicou de fato na questão do Minha Casa Minha Vida, que não é o caso da Mitre. A Mitre, então, fez uma comunicação agora que gerou uma repercussão muito grande da compra de um terreno fora da área de atuação da companhia, né? Então na Bahia, e justamente do controlador. O valor não é expressivo, não chega a ser algo que possa trazer de fato algum problema operacional para a companhia, mas o que você comentou é bem a questão que eu acho que mais pegou para os investidores, a questão de governança. Foi uma votação apertada, 3 conselheiros participaram, os conselheiros mais ligados ao controlador de fato se abstiveram de participar, o que foi um bom sinal, mas foi 2-1 a votação, e eles mesmos fizeram essa divulgação, de uma compra de um terreno que fica na Bahia, que não é a área de atuação da companhia, e justamente do controlador, o maior acionista da companhia, que também é o CEO. Então, causou, de fato, uma preocupação no mercado, e acho natural que pela forma que foi comunicado inicialmente, que tivesse uma queda na cotação. Talvez tenha sido exagerado, mas isso o mercado, aos poucos, tende a se ajustar. Mas, para mim, não foi uma surpresa a cotação ter caído hoje, não, independente do dia, que não foi tão favorável também. Maravilha, Vitor, você estava aqui junto de mim na nossa entrevista com a Mitre. A gente conversava com o Rodrigo, que é o CFO da companhia. Ele não participou dessa votação, foi um dos que se abstiveram da votação, não participou dessa decisão. Mas ele tinha bastante claro na cabeça a estratégia de crescimento, focar talvez nas áreas de atuação principal, que são ligadas aqui mais ao centro metropolitano de São Paulo, imóveis de médio e alto padrão. Esse imóvel em terrenos na Bahia se encaixa com a estratégia de crescimento da companhia? Você enxerga sinergias ou uma oportunidade muito clara de investimento da empresa para aproveitar essa compra? Ou realmente é esse o desconforto? Está distante, não é uma oportunidade tão clara? Como que você enxergou este fator específico em relação ao que a Mitre dizia ser a sua principal estratégia de crescimento? O que eu enxergo, na verdade, vai um pouco, o que eu comentei, vai muito mais na linha da governança do que em algum tipo de problema de fato operacional. Mas respondendo diretamente, não faz parte da estratégia que os investidores estavam entendendo que seria a estratégia da companhia.
O que houve que, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, a companhia comprou a marca Daslu, né? E essa marca, eles já haviam sinalizado que usariam para alguns empreendimentos de altíssimo padrão. E, de fato, nunca deram muita explicação ainda sobre isso, estava em estudo, até falava em licenciar para outros setores. Então, e como não foi uma compra de valor tão relevante, o mercado também não ficou muito atento a essa informação. De acordo com eles, isso era até um call agora com os analistas às 14h, justamente pela repercussão que acabou dando essa notícia, explicando um pouco mais. Então, esse vai ser um projeto quase que um piloto, com 3 casas num terreno lá na Bahia, o custo não é muito alto, a TIR do projeto é boa, uma TIR acima de 30%, com uma margem bruta em linha com o que eles vêm trabalhando aqui em São Paulo. Só 3 casas, então não tem muito que dar errado também, um terreno aparentemente bom, de frente para a praia, o último terreno bom ali na região, com uma ótima vista. Então, eu sinceramente não acho que vai trazer nenhum tipo de problema, e para virar algo realmente estratégico, para mudar a estratégia da companhia, eu acho que não vai ser algo da noite para o dia. Eles vão testar esse primeiro lançamento, vão ver a aceitação e, eventualmente, pode abrir um novo leque de oportunidades para a companhia. Nessa mesma call, eles também falaram que não é algo preocupante, temos de machucar o caixa da empresa. Então, realmente, acho que a grande preocupação que a gente tem que ter no momento é a governança, é como que a empresa vai passar a se comunicar com o mercado. Também houve uma informação importante de que o Fabrício Mitre, né, que é o CEO e controlador da companhia, não tem mais nenhum terreno para ser vendido. Então, também, se alguém achou ruim essa notícia, e acho que, no geral, está mais para ruim do que para bom, pelo menos não devemos ter notícias iguais a essa, pelo menos no curto, médio prazo. Maravilha, então já tranquiliza um pouco aí quem ficou preocupado. Os investidores falaram, abriu precedente para novas vendas, se não tem mais o que vender, acho que já é um passo adiante. Inclusive, essa questão da Daslu, se não me engano, foi uma marca super barata adquirida pela companhia, os terrenos custarão 13 milhões e meio, a Daslu, se não me engano, foi 10 milhões de reais foram envolvidos nessa transação, justamente focado neste altíssimo padrão. A Mitre, ela tem algumas linhas que vão um pouquinho para baixo ali, talvez no médio alto padrão, mas realmente o foco na tua cabeça é esse alto e altíssimo padrão, que pelo menos o que a companhia está priorizando neste momento. Tem várias linhas dentro do seu portfólio de negócios, mas como que você enxerga a Daslu, depois inclusive dessa call com os analistas às 14h, dentro deste modelo de negócios? É uma adição interessante na sua visão? Se não me engano, foi anunciada ainda neste ano, faz pouquíssimo tempo, eu dei essa notícia aqui, inclusive no closing, no fechamento do mercado, da aquisição por 10 milhões da Daslu. Faz sentido? Você enxerga boas sinergias com a companhia, uma adição interessante ao portfólio? Eu acho que primeiro assim, vamos entender um pouco melhor a Mitre. Ela realmente é bem focada em todos os setores de média e alta renda. Ela não tem um foco principal na altíssima renda. Ela realmente trouxe essa possibilidade para agregar, para se diversificar ainda mais no mercado, mas inicialmente só em São Paulo. Essa questão de mudança geográfica foi talvez um dos grandes sustos que a gente teve. Eu acho muito cedo ainda para dizer se vai dar certo ou não. É uma tendência que realmente se tem de você agregar na marca de uma incorporadora uma marca, às vezes até de fora, como a gente teve com Fasano, teve agora a Lavi fazendo aqui na Avenida Ibirapuera também, então, que foi a marca Versace. Então, tem havido algumas tendências nesse sentido, mas marca Daslu já é uma marca mais associada ao vestuário, uma marca brasileira de uma empresa que teve até seus problemas, se eu não me engano, entrou em recuperação judicial, não sei se chegou a ser decretada a falência dela. Então, é muito difícil, nesse momento, a gente poder dizer se a marca terá ou não sucesso. Eu até perguntei nesse call se eles tiveram estudos para entender se realmente o mercado iria gostar dessa ideia e associar a marca Daslu a um produto de altíssima qualidade, e eles disseram que tem. Então, acho que a gente tem que dar um voto de confiança, esperar esse piloto acontecer, ver como que vai ser a repercussão do mercado, né, digo mercado deles mesmo, de compra e venda do imóvel. E daí sim, entender os próximos passos da companhia. Mas eu acho muito cedo, muito prematuro
tentarmos entender se agora a estratégia foi ou não eficiente. Até por isso que existe o piloto para ser feito um teste com uma limitação de perda, que é o caso deles aí, igual você comentou, um terreno de 12, 13 milhões, a construção vai custar algo próximo a 10 milhões, 15 milhões, e só vai construir também se tiver vendido no mínimo uma, duas das 3 casas que tem ali na Vila das Lu, que é o nome, pelo que eu vi, é o nome do projeto que vai ter. Então, é prematuro ainda para a gente ter uma conclusão efetiva se é ou não um bom negócio. Efetivamente, a reação do mercado é sempre prematura, né? A gente tem o mercado, ele é imediatista. Quando não faz projeções demais, acaba reagindo só no que está acontecendo no dia. Então, nós tivemos essa reação bem forte do mercado, inclusive, até trazer aqui o setor imobiliário, viu, David, antes da sua próxima pergunta. Setor imobiliário na minha tela, nós tivemos um dia bem ruim para todas essas empresas, mas Mitre realmente se destacou. Nós temos no dia de hoje aqui, deixa eu voltar à variação diária, 14,93, fechou até melhor do que no comecinho das negociações, onde caía até 20% de desconto para a empresa, um desconto muito alto, fechou bem mal, 14,93. Na semana ainda perde bastante valor, quase 20% de queda para a Mitre, mas hoje foi um dia bem ruim para o restante do setor também, com essas discussões sobre rendimento do FGTS, que o Vitor também nos trouxe há pouco. Podem afetar diretamente ali projetos envolvidos com o Minha Casa Minha Vida, inclusive tendo aqui um dos principais descontos, 8,54%. David Martins, por favor. Olá, Vitor, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Você até trouxe com relação ao Mitre, só para finalizar com a fala, né? Agora a reunião que tivemos aí com os investidores, falando que não há mais nenhum imóvel ali do CEO, né? Mas e os outros bens, né? Brincadeiras à parte, enfim, assim, Mitre é uma empresa que a Sara Invest nós gostamos bastante. Mas, enfim, essa notícia acabou repercutindo muito mal e traz, principalmente no Ibovespa e no mercado com baixa liquidez, como a gente tem visto no dia de hoje, acaba afetando ainda mais, né? A minha pergunta para você, Vitor, é com relação às small caps, de maneira geral. Como você tem analisado este momento? Porque a gente sabe que tem a menor liquidez, que é um papel que tem uma volatilidade bem maior, e o Ibovespa caindo, o small cap acaba caindo mais, com toda essa incerteza com relação aos Estados Unidos. Você acredita surgindo uma grande oportunidade ou você acredita que ainda é muito cedo para falar em oportunidade e os investidores vão, principalmente institucionais, investidor estrangeiro, vão continuar buscando esses papéis que têm uma maior liquidez, como o Vale, como o Petrobras, como os bancos? Qual que é a leitura que você tem feito do momento, em específico com relação às small caps? E autoridade por aqui, hein, David? O pessoal aí, quando fala de small caps, eu sempre chamo o Vitor, que é uma fera nessas empresas. Sim. Pô, obrigado. Primeiro, boa tarde também. Acho muito oportuna a sua pergunta, porque, assim, fazendo um rápido retrospecto, a gente teve no começo do ano as small caps já amassadas, mas muito mais por um problema brasileiro ainda, né? Aquele início do novo governo. Então, uma instabilidade que a gente vinha passando ainda, que justificava, de fato, as small caps estarem baratas, mas não tinha nenhum problema estrutural, via de regra, com as companhias brasileiras. Pelo contrário, a maioria andando bem e perspectivas já naquele momento de que em algum momento essa queda de juros iria acontecer, a gente estava meio que no topo também ali, e acho que até naquele momento era mais fácil, que dependia mais do Brasil, e eu particularmente não achei que teria nenhuma grande ruptura no nosso mercado interno. Agora mudou um pouquinho, agora além dos problemas naturais do Brasil, que parece que sempre teremos, né? A gente nunca está tranquilo no nosso Brasil, apesar de ter muitas oportunidades, agora já tem um problema mais vindo de fora, com questão de juros também, com inflação, o petróleo que não vem ajudando também, que contribui para essa expectativa inflacionária e pressão para que os juros não caiam, eventualmente até subam em algumas partes do mundo ainda, e isso traz um problema mais de fluxo do que de fato aqui para o Brasil, falando dessa conjuntura externa. Claro que tem algum problema que acaba respingando de exportação de alguns produtos, do câmbio que acaba se apreciando, que até favorece algumas exportações, no sentido inverso do que eu comentei, mas nesse momento há uma versão mundial muito grande com risco. Então, small caps, como um todo, são vistos como um ativo de risco pela liquidez, pelo porte normalmente menor do que das empresas blue chips que a gente está acostumado. Porém, o que eu acho que tem muita oportunidade, porque tem ações exageradamente baratas, com múltiplos
fantásticos e nem todas as small caps são iguais. Você tem small cap com caixa líquido, com lucro bem significativo, que pagam bons dividendos e mais focadas no mercado interno. Então, se você puder dar uma dica até para os investidores, se tem um momento bom para comprar small cap, são nessas horas que está tudo barato, tudo amassado, mas eu priorizaria, né, o que vocês olhassem em primeiro lugar para as boas small caps, não apenas para as baratas. Que tem algumas small caps que, até olhando por múltiplos, estão baratas, mas você sabe que tem algum problema maior, com uma dívida de curto prazo vencendo, ou com uma alavancagem muito elevada, então que podem sofrer um pouco mais. Mas tem muita small cap ainda que está barata, com uma estrutura de capital bem confortável, de preferência que já deem bons lucros, paguem dividendos. Então, eu priorizaria a qualidade, mas não deixaria de comprar nem de olhar para as small caps. Que negócio, precisa um pouquinho de fígado nestes momentos, né? A hora que a small caps vai para cima, vai para baixo, dá aquela esticada ou volta tudo, mas tendo este crivo, essa sabedoria para escolher boas empresas, esse cuidado com as operações, sempre é um bom momento para avaliar esse tipo de empresas, né, David? Acho que vocês têm contato direto ali com os clientes todos os dias. Então, realmente o pessoal está com um apetite um pouquinho maior, está enxergando como oportunidade. Para vocês que já lidam com clientes que entendem um pouquinho sobre as small caps ou já procuram vocês por conta das small caps, como é que está o teu dia a dia, David? Infelizmente, assim, a gente sabe que o comportamento do investidor, a gente se pede ali, vamos comprar na baixa, vamos vender na alta. Mas a gente sabe que o emocional é muito difícil. Então, quando a gente vê um momento de estresse, onde surgem boas oportunidades, como o Vitor trouxe aqui, e é um momento que você precisa ter o sangue frio, ter uma estratégia, saber exatamente qual que é o seu perfil de risco, qual o seu objetivo, se é um objetivo de longo prazo. Então, é sim um excelente momento para você montar algumas posições, entrar em alguns papéis, enfim, que você não teve a oportunidade de comprar ainda, porque esses papéis estão aí em uma promoção. Mas só que, infelizmente, o investidor, muitas vezes, neste momento, ele quer buscar o quê? A segurança, ou dentro da própria renda fixa, ou até mesmo dentro de papéis blue chips, que faz sentido. Mas, assim, ficar mudando de estratégia a todo instante que acaba prejudicando muito o portfólio. Então, se você já tem uma posição em small caps e nesse momento está sofrendo, e agora você quer, enfim, mudar o portfólio para buscar uma proteção. E aí, daqui a questão de 15 dias, um mês, ninguém sabe em quanto tempo vai se resolver essa questão de juros dos Estados Unidos para combater a inflação, Brasil, a questão fiscal também, que é um outro problema. Ninguém sabe em quando que o mercado vai estar mais calmo, quando que o mercado vai aumentar o apetite a risco. Mas aí, quando acontecer esse movimento, muitos papéis vão subir lá. A gente já teve esse ano, o papel subindo mais de 100%, vários papéis, principalmente small caps. E aí, quando o papel já subiu mais de 100%, que o investidor quer entrar. Então, assim, acaba sempre aquele efeito de uma brincadeira, um trocadilho, né? Correndo atrás do rabo, sempre assim, sempre buscando essa oportunidade e sempre girando. Será que a estratégia é mais assertiva? Então, assim, há muita oportunidade. O principal ponto é você contar com um profissional ali, o seu assessor, o seu consultor de investimentos, para te auxiliar na composição desse portfólio. E aí você conhecer muito bem o seu perfil de risco e seguir a estratégia. Um exemplo, novamente, MIT. MIT é uma recomendação que nós temos ali com o Marco Saravalli. Porém, hoje a gente percebeu que uma mudança de fundamento, pelo menos aí no curto prazo. É um papel que já estava descontado, um papel que a gente gosta, mas um papel que no curto prazo deve continuar ainda um movimento aí de queda. Então, os investidores, vamos comprar mais? Será que neste momento faz sentido você comprar esse papel? Ou seria melhor você buscar um outro ativo, uma outra small cap, que tem uma simetria melhor, que tem um risco menor? Então, é difícil essa resposta, mas a gente vê assim, excelente oportunidade nesse momento, onde o mercado está estressado, mas só que o investidor tem que ter o sangue frio para montar a posição e seguir aquela estratégia. Como o Vitor bem trouxe, buscar empresas que aí estão com uma menor alavancagem, né? Uma empresa que, enfim, tem uma saúde financeira, que esteja gerando caixa, é uma boa empresa para você buscar neste momento. E aí tentar também ficar de fora desses papéis que, tá muito barato, caiu muito, mas muitas vezes tem uma explicação por trás. Então, nesse momento, é melhor ficar de fora dessas posições. Aquele negócio, né, David? Não é só você que quer ganhar dinheiro, não é só você que está aí do outro lado da tela, que está querendo uma grande barbada, uma grande oportunidade no mercado financeiro. Todos estão à procura todos os dias. Se tem alguma coisa caindo 20%, 30%, 40%, 100%,
cuidado, alguém está vendo motivo para esse desconto. Nós falávamos sobre ativos aqui que foram bastante descontados, inclusive um que é notícia no dia de hoje, Saraiva. Saraiva, a maior rede livreira do Brasil, de 2018 para cá, praticamente fechou todas as suas lojas. Hoje protocolou seu pedido de autofalência, ou seja, declarando a própria falência, encerrou todas as unidades físicas, tentou ali em um primeiro momento falar que ia continuar com as atividades virtuais, as atividades ali no e-commerce, mas a receita da Saraiva no último trimestre é de 130 mil reais no e-commerce. Como é que você paga uma dívida de 24 milhões com 130 mil entrando por trimestre? Então, realmente, era uma situação insustentável. Para quem olhou para a Saraiva lá no passado, falou, não, isso aqui é uma oportunidade. Pô, maior rede livreira no Brasil, se tem desconto, tem alguma coisa acontecendo. Claro, pode ser uma grande distorção do mercado, você como um pequeno investidor, não tem aquelas limitações do investidor institucional, pode ver as oportunidades antes do restante do mercado, mas, claro, nem todo consenso é uma atitude meio burra, aí, como a gente consegue colocar nesses momentos. Às vezes o consenso está certo, então tomem cuidado, sempre um alerta aí para vocês. Gabriel, até complementando, né, Saraiva é uma empresa centenária. Então, assim, uma empresa centenária, uma marca super conhecida, então eu vou investir na ação dessa empresa porque é uma empresa conhecida. Mas como é que está a saúde financeira dessa companhia? A gente pega Americanas, olha hoje como está Americanas. Grupo Casas Bahia, olha as dificuldades sendo enfrentadas. Tivemos Light, uma empresa, enfim, também reconhecida com toda a dificuldade ali no Rio de Janeiro, mas quando a gente pega ali os seus executivos, né, do Grupo 3G, pô, e aí, não, é um baita investidor, ele alocou ali, então faz sentido eu investir também. Será? Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e novamente, o investidor precisa conhecer qual que é o seu perfil de risco, precisa saber exatamente qual que é o seu objetivo. Eu sempre brinco com isso quando eu vou fazer uma reunião com o investidor, que eu falo, não é porque você tem um perfil de risco, que se você tem um objetivo de curto prazo, que a gente vai entrar em ativo de risco. Porque se o seu objetivo é de curto prazo, ninguém sabe quando que a Bolsa vai reagir, para quantos pontos a Bolsa vai, se essa ação vai subir ou ela vai cair hoje. Isso daí é muito esotérico, muito, não, eu tô olhando aqui na minha bola de cristal, ninguém sabe. Mas no médio e longo prazo, a gente acredita sim que as empresas tendem a crescer, as empresas têm vários projetos, esses projetos tendem a ser bem executados, dependendo do seu corpo ali administrativo, dos seus executivos, e aí com esse crescimento as ações também vão ter uma valorização, mas no curto prazo é tudo muito mais incerto. Então, não é porque tem perfil de risco que no curto prazo eu vou sair investindo em ativo de risco e vou ganhar dinheiro. Aí é uma receita pronta para falência. Então, precisa tomar muito cuidado também o investidor. É negócio, David, eu quero comprar um PlayStation no final do ano. Toma esse 100 conto aqui, botar tudo em renda variável, que esse negócio vai explodir. Não é assim que funciona, né? Se fosse, tá todo mundo bilionário. Vitor, muito obrigado. É sempre um prazer lhe receber aqui na nossa programação. Com todo o prazer aí que a gente recebe não só no close, no fechamento de mercado, mas em todos os outros programas. Inclusive, participou dessa conversa com a Mitri, chamo todo mundo para acompanhar, assistir no nosso canal lá do YouTube. Então fiquem à vontade para explorar os outros programas que já aconteceram aqui e que receberam estes grandes nomes do mercado. Um deles, o senhor Vitor Kitzmann, lá do portal Small Caps. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, então é um grande prazer participar com vocês. Eu acho que um último detalhe aqui sobre a Mitri também, que me chamou a atenção nos comentários do David, né, de a gente buscar as empresas com fluxo de caixa positivo e tudo mais. Quem estiver também buscando uma empresa de dividendos, talvez o preço atual da Mitri já passe a fazer sentido. Eu concordo com o David que no curto prazo é difícil a gente ter uma boa expectativa, né, David? Que realmente é uma notícia que pega em cheio nessa questão de governança com o mercado e os casos que a gente viu não costumavam dar certo no curto prazo. Mas em termos de dividendos, é uma empresa que bem ou mal paga 100% do lucro líquido, vem pagando como dividendos e tem uma expectativa de ROI de 10% a 15% para o ano que vem, uma expectativa da própria companhia. Isso daí é um dividendo que poderia chegar a 40%. Então um dividend yield de 40% eventualmente pode aguentar algum desaforo na visão de alguns investidores que aceitem lidar melhor com essa oscilação de preço, David, tá bom? Pessoal, aproveitando aí, muito obrigado, estou sempre à disposição, um abraço para todos. Maravilha, mercado fechado por aqui, viu, Maurílio? Vamos revelar, rufem os tambores, o que aconteceu com o Ibov no final dos dias? Será que minha torcida conseguiu pesar aqui para o bom humor do mercado? Ibovespa na tela, infelizmente, em patamar negativo. 0,28% de queda para o Ibov, 113.284. Melhor do que estava, pior do que já esteve.
está basicamente aí no 0 a 0, perdeu um pouquinho de valor ainda no dia de hoje. 0,28% de queda, 113.284. Quero saber da nossa audiência pelo @bmc.news, redes sociais, pelo nosso chat do YouTube, chat do portal de notícias. Ibov, vai para cima, vai para baixo, quais as expectativas, o que esses 113 mil pontos tem a lhes dizer? Quero saber a opinião da nossa audiência. Sei que tem gente preocupada com esse patamar de preços, pode vir um pouquinho mais para baixo, para quem gosta ali de acompanhar a análise técnica, talvez seja um preço atrativo para quem está vendo valor na Bolsa de Valores do Brasil, mesmo com esse baixo volume negociado. E falando em baixo volume, foi um pouquinho melhor que a terça-feira, viu, Maurílio? Mas não muito. Terça-feira nada, que é a segunda-feira. Segunda-feira foi o pior dia da semana, com 11 bilhões de reais negociados. Hoje negociamos um pouquinho a mais, mas abaixo dos últimos 2 dias. 13 bilhões 190 milhões de reais para o Ibov, é pouquíssima coisa. Principais destaques, vamos aqui ao Ibovespa na minha tela, monitor de calor no Profit Pro da Nelógica, Ibov na minha tela, com os principais destaques tanto negativos quanto positivos. Apvida, 4,81% de queda. Magazine Luiza, 4,23% de queda. MRV, também um desconto interessante, setor de construção, 13,61% de queda. 3R Petróleo, 13,12%. Exetec, 2,99%. Realmente um dia não muito agradável para o setor de construção. Vitor Kitzmann já deu essa letra. Foi um dia ruim para a construção, sem muitas grandes novidades, apenas essa discussão sobre o rendimento do FGTS, que pode pegar em cheio nessas companhias, tem bastante proximidade com o programa Minha Casa Minha Vida. Do lado positivo, nós temos a CVC, 3,50% de alta, Bancões, Santander, o Itaú, também o Bradesco em alta, Banco do Brasil, todos esses ativos dando uma segurada nos ânimos do Ibovespa. Mas por aqui também, ativos ligados a telecomunicações. A TIM e a Telefônica fecharam bastante positivas, TIM com 1,74% e a própria Telefônica aqui, que é responsável pela marca Vivo, 1,15% de alta. Não são só esses ativos, nós temos, em suma, 3 empresas que participam deste mercado de telecomunicações, pelo menos as maiores. Nós temos outros, tem a Brisanet, tem a Desktop, mas telefonia móvel, essas grandes empresas com abrangência nacional, são 3 grandes que estão aqui na nossa Bolsa de Valores. Vamos ao setor de telecomunicações, ou de comunicação, ou de telefonia na minha tela. Nós podemos expandir por aqui, dá para ver que empresas aqui, essa não é, abri tecnologia, perdão. Tecnologia parecido com telefonia, agora sim, telefonia na minha tela. Oi BR3, 15,52% de alta, e tem notícias sobre a Oi, finalmente encerrada a novela de venda dos seus ativos de telefonia móvel para as 3 maiores, para a Claro, para a Vivo e também para a TIM. No saldo final, a companhia conseguiu mais 800 milhões de reais do acordo, que parece estar encaminhado para o seu final. Então, a novela dos ativos móveis da Oi era um fator que, teoricamente, na cabeça do investidor que acompanha a empresa há anos, seria um fator que liberaria bastante espaço no caixa da companhia. A empresa voltou para a sua recuperação judicial, saiu e voltou, anunciou a segunda recuperação judicial, e agora nós temos este acordo finalmente fechado, 15 bilhões de reais pela telefonia móvel da Oi. Então, Oi BR3, 15% de alta no dia de hoje, viu, Maurílio? 17 horas e 24 minutos. A gente segue aqui acompanhando o dia, como foi o dia do mercado nesta quinta-feira. Agora um giro internacional, Nova York, fechamento do Dow Jones, caiu 0,03%, quase estável. S&P 500 recuou 0,13% e a Nasdaq perdeu 0,12%. Então, as 3 bolsas americanas em queda, mas todas as quedas muito próximas aí da estabilidade. O dólar à vista fechou em alta de 0,31%, uma cotação de R$ 5,16, chegou a oscilar aí entre 5,15 e 5,18, acabou fechando exatamente no meio do caminho, 5,16. Agora 17 horas, 25 minutos, a gente está preparando mais um intervalinho e depois na volta tem análise técnica, todos os detalhes que você vai ver como que foi essa quinta-feira no mercado brasileiro. Você pode aproveitar esse tempinho para navegar pelo site da BMC News, acompanhar todas as notícias do mercado financeiro, saber mais informações sobre as empresas, sobre as cotações, sobre o dólar e sobre outras moedas
Então fique ligado, a gente volta rapidinho depois do intervalo para o nosso último bloco aqui do Closing. Não saia daí, a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 5 da tarde, mais 28 minutinhos e tem novidade na programação da BMC News. Estreia hoje, às 9 da noite, o programa Money Report. Nessa primeira edição, o jornalista Aloísio Falcão Filho entrevista aí, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparece aí, a empreendedora e CEO Francine Mendes e o CEO da Vulcabras, Pedro Bartelli. O programa tem um formato aí que a gente está vendo de bate-papo, de integração entre todos os convidados. A gente falou com o Aloísio essa semana e a expectativa é grande. Então, Money Report toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na programação da BMC News. Os Correios e a CNP Seguradora formalizaram parceria exclusiva para a venda de seguros nas agências do Correio. A rede conta com quase 7 mil pontos de atendimento. Esse negócio também prevê as vendas pelos canais digitais dos Correios. Para possibilitar essas negociações, os Correios abriram um processo de seleção pública. A CNP foi a vencedora e o acordo tem duração de 10 anos. Essa parceria vai levar soluções de seguro acessíveis para pessoas físicas e também a microempreendedores individuais. Esse lançamento segue o plano de ações e projetos estratégicos que foi anunciado pela nova gestão dos Correios. E o grupo francês varejista Casino, controlador do grupo Pão de Açúcar no Brasil, anunciou um acordo final com credores garantidos em relação à sua reestruturação financeira. Isso reduzirá a dívida do Casino em 6 bilhões e 100 milhões de euros, com a varejista recebendo 1 bilhão e 200 milhões de euros em capital adicional e convertendo dívidas em capital. O CEO do Casino enfatizou a importância do acordo para a sustentabilidade do grupo e o desenvolvimento das suas marcas. E os aluguéis residenciais caíram 1,74% em setembro, após um aumento de 1,86% em agosto. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, esse índice acumulou uma alta de 5,6%.
Não é o índice oficial de reajuste dos aluguéis, mas é um termômetro e ajuda a gente a entender como está esse mercado. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o David Martins, que é nosso comentarista, especialista, analista, e está aqui hoje para trazer mais informações importantes. David, teve alguma coisa, alguma movimentação hoje do mercado ainda que você destaca? Essa questão do dólar, né, subiu novamente, uma semana de grande alta, aí, se a gente for considerar toda a semana. O que você tem a dizer a respeito disso? Tem tudo a ver com o cenário internacional, né, David? O mercado ainda com muito receio com relação aos juros dos Estados Unidos. Quando a gente pega ali os juros de 10 anos, como o Gabriel trouxe aqui no início do programa, indo buscar ali os 5%, que é um juros muito elevado no padrão dos Estados Unidos. Isso aconteceu na crise de 2008, por exemplo. Então, o mercado precificando como se fosse uma crise de 2008, que foi uma quebradeira geral. E isso traz riscos para o mundo todo, em termos de investimento. Por quê? Quando a gente fala em Estados Unidos, a gente está falando de investir no ativo mais seguro, no Treasury, que é no título como se fosse tesouro direto, né? Então, a gente está falando dos títulos do governo dos Estados Unidos. E a gente está falando de uma rentabilidade de variação cambial hoje para o brasileiro, mais 5%. Então, quem pensa em investir no Brasil, a gente está falando o quê? Tem que ter um retorno muito maior do que isso, porque o Brasil é um país emergente. Não só o Brasil, outros países precisam ter uma taxa de juros mais elevada, porque o ativo mais seguro, os Estados Unidos, está pagando 5%, outros países têm que ter uma rentabilidade maior para fazer sentido eu investir. Então, isso traz muita volatilidade para os mercados, isso que acabou impactando aqui no Brasil. Acho que um ponto interessante que você mencionou com relação a essa alta do dólar é o que a gente sempre bate na tecla, falando do atendimento, né, da consultoria, os clientes que eu atendo, é da questão da diversificação da carteira. Por mais Estados Unidos a gente veja com certo receio, até o risco de recessão, quanto tempo pode durar essa recessão, quanto tempo vai durar esses juros mais elevados, qual que vai ser o impacto na Bolsa de Valores pensando lá nos Estados Unidos, os próprios bonds, né? Pela marcação ao mercado, quando sobe os juros, esses títulos têm uma desvalorização do seu valor nominal, então isso acaba prejudicando até para quem tem investimento em renda fixa, por exemplo. Mas olha a importância do investidor brasileiro ter diversificação. Olha o dólar quanto subiu. Isso acaba servindo como uma proteção. Então, o investimento, quando a gente está falando de uma composição de carteira, vai precisar ter um percentual no exterior e o investidor ele sempre vai buscar os Estados Unidos em termos de proteção. Brasil, a gente vê boas oportunidades ainda em renda variável, mas aquilo, tem que saber muito bem qual que é o perfil, qual o prazo que você está pensando em deixar esse valor investido. Então, a palavra-chave vai ser diversificação. E momento de estresse sempre vai ocorrer. Nós tivemos recentemente a Covid, todo mundo pensou que o mundo ia acabar. Brasil, nós tivemos eleições, todo mundo pensando que o mundo ia acabar. E agora, novamente, um momento turbulento. E, novamente, a gente vai passar por isso. Então, acho que o investidor precisa ser muito resiliente e há muita oportunidade, seguir firme, que vai alcançar seus objetivos. Claro, sempre contando com o auxílio de um profissional que esteja acompanhando aí o mercado para ele conseguir orientar muito bem esses investimentos. Maravilha. Tem uma notícia importante, viu, Maurílio? Qual? Para fechar essa nossa rodada de anúncios. BMC News, eu estou aqui direto do nosso portal de notícias, é finalista novamente do prêmio Mais Admirados da Imprensa de Economia, Finanças e Negócios de 2023. São diversas categorias em que fomos indicados a este prêmio, um prêmio importantíssimo aqui da mídia brasileira e, claro, é com grande prazer que recebemos essa indicação aos finalistas. São diversas categorias de melhor canal digital com a própria BMC News, de melhor jornalista com Paula Moraes, Felipe Nascimento, Gabriel Monteiro e também Carlo Caucci, melhor podcast com os programas BMC Talks e também Papo de Dinheiro, que foi premiado no ano passado, e melhor site com o nosso portal de notícias, que está aqui aberto às minhas costas. Para você votar, basta acessar essa matéria no nosso portal, ou também o portal Jornalista e Companhia. Fiquem à vontade, demonstrem, claro, este apoio ao nosso trabalho diário. São 3 anos de BMC News, pela segunda ou terceira vez aí consecutiva indicados a alguma dessas categorias do Prêmio Mais Admirados da Imprensa. Isso sim é uma baita conquista para a nossa equipe, é uma conquista e é claro também uma conquista de todos que nos assistem, que apoiam este projeto, que fizeram acontecer. Vocês que nos acompanham desde o início das operações, das transmissões aqui da BMC News, fazem parte da construção dessa história. Chamo todos, claro, a participarem desta votação do Prêmio Mais Admirados da Imprensa de Economia, Finanças e Negócios
diversas categorias. É com um prazer enorme que eu dou essa notícia, viu, Maurílio? Legal, bmcnews.com.br, acesse agora, vote, parabéns a toda a nossa equipe, a todas as pessoas indicadas, são grandes profissionais, eu sou o mais novinho aqui, estou acabando de chegar, mas já consigo visualizar que todos eles têm condições totais de levarem esse prêmio, mas aí a gente precisa da sua colaboração, do seu voto. Parabéns a todos e um parabéns especial ao Gabriel Monteiro por essa indicação. Já tem meu voto, viu, Gabriel? Olha só, muito obrigado, viu? Fico agradecido. Vamos votar aí em todos os jornalistas que estão sendo indicados. Eu, a Paula Moraes, o Felipe Nascimento, Carlo Cauti e as outras categorias. Mas, para mim, é uma novidade, viu, Maurílio? Agradeço imensamente. Parabéns. Maravilha. Vamos agora continuar com o que interessa, na verdade, com as notícias do mercado financeiro. O que aconteceu ou não aconteceu no dia de hoje. Apesar da minha torcida, o Ibov fechou no negativo. Pouco negativo é verdade, mas ainda fechou no vermelhinho, para tentar trazer um pouco mais de clareza, identificar alguns movimentos interessantes da nossa Bolsa de Valores e trazer alguns alertas para esta sexta-feira que está para começar. O mercado já fechou, o dia do mercado já foi para o buraco. Quem sabe alguma notícia aí do mundo corporativo apareça de noite, mas o foco agora é amanhã. Payroll pode bagunçar as coisas por aqui. Eu sempre conto com a participação de grandes especialistas e eu gostaria de convidar o Mário Pisani, professor de análise técnica do projeto Os 10%. Mário, é um prazer lhe receber no nosso fechamento de mercado. Um dia nem para lá nem para cá, né, Mário? Alguma coisa a destacar desta quinta-feira? Foi um pouco mais calma, teve menos volume, foi uma quinta-feira meio estranha, né? Parece que a gente está no marasmo, aguardando o que será do payroll amanhã. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Quase boa noite, né? Já estamos quase chegando aí. Situação do mercado tá complicada, né? A gente não tá vendo uma saída para o índice Bovespa ainda. Infelizmente, a situação ainda continua aí para uma tendência muito mais forte para o lado negativo do que para o lado positivo, né? Tenho aqui, destaco para vocês aí minha tela. A gente vem acompanhando o índice Bovespa dia após dia. E a situação é que estamos aí, na verdade, caminhando para uma tendência negativa do índice, né? Produção aí de topos e fundos descendentes, média móvel de 20 apontando para baixo. A média móvel de 20 ela acaba sendo a mais curta, né, da tendência, então ela aponta para baixo nesse momento. Até mesmo a média móvel de 50 períodos, que é dita aí com uma tendência de médio prazo, também agora está apontando para baixo. Né? Então, a gente vê um suporte ali do índice Bovespa na casa ali próxima de 110 mil pontos e, por enquanto, nada aí que está motivando o mercado a parar. Né? O mercado ainda, infelizmente, continua muito forte. Não vejo aí essa luz aqui no gráfico, por enquanto, de uma virada de tendência. Estamos dependendo das notícias. Perfeito. Questão de moeda norte-americana, 5,18, 5,19. O dólar foi para cima de uma vez nos últimos dias, teve poucos respiros neste movimento. Como é que está a tua expectativa para essa moeda norte-americana? E aí não sei se você prefere o à vista, se prefere o dólar futuro, aí fica à vontade. Fato é que o dólar está bem forte, não só em relação ao Brasil, mas em relação a boa parte dos países espalhados aí pelo mundo. Sim, sem dúvida. O dólar, infelizmente, acabou rompendo ali a última resistência dele, que era ali dos R$5, né, que é o que estava segurando. Nós temos um evento no gráfico aqui que nós chamamos isso de um breakout. Né? Então, toda vez que o gráfico começa a fazer essa alternância dentro da média móvel de 20 períodos, que é essa que nós encontramos aqui em azul, né, mais escuro, é natural que ele possa, uma vez rompido esse range que é formado, espelhar esse movimento aqui 100% para cima. E isso já foi feito. Né? Então, a gente tinha o alvo ali da casa dos 5,20, ele basicamente já quase chegou ali, né? 5,15, 5,20. Agora, a tendência, infelizmente, ela é de continuação. Tá? Então, o nosso próximo alvo que a gente está trabalhando do dólar ali é na casa de 5,25. Não temos nada aqui mostrando, né, que o dólar vai aliviar esse movimento. Então, é bem provável que ele vá continuar assim ainda para uma alta. E você comentou, né, do dólar não tem como a gente não olhar o DXY, né, já que o DXY acaba sendo muito importante. E ele tem também uma movimentação muito forte para o lado positivo.
Então é o dólar se valorizando no mundo inteiro. A gente ainda não vê uma reversão para o dólar lá fora. Então ele ainda continua no que a gente chama de power trend. E a gente tem alvos longos para ele, né? Então no caso do DXY, a 110, o que levaria aqui o nosso dólar aqui no Brasil a patamares cada vez mais elevados, sem dúvida. Então falando ali dos 5,25, 5,30 é o que o gráfico está indicando nesse momento. Tem algum papel que você destaca, Mário? Primeiro, acho que a gente poderia justamente fazer essa análise da Mitre, né? Exatamente, já que foi assunto durante todo o programa de hoje. Esse anúncio, essa declaração do CEO de que, na verdade, se surpreendeu com a reação do mercado a essa notícia que foi divulgada. E eu queria que você fizesse essa análise, por favor. Claro, com certeza. O papel mostra uma tendência de baixa muito forte do gráfico, né? Não tem nem como negar. Já vinha numa tendência anterior, já de queda. Por enquanto era até uma tendência ali secundária, né? Então tinha até uma pequena esperança. Mas a partir do movimento de hoje, né, a quebra aqui é muito grande. Volume extremamente alto, gap muito grande. Então isso dá a entender que é um movimento de fuga do papel. Então isso entende aí que é uma continuação de baixa. Então, provavelmente, ela deve cair cada vez mais para os próximos pregões. A gente pode projetar alvos pegando o último topo dela deixado, né, aqui nessa região aqui próximo a R$8, e projetando esse movimento para o seu inverso, já que ela acabou frustrando, né, toda a expectativa que tinha de alta. Então, você vê que a gente tem ali alvos próximo a 3,19, 1,97, mas aqui, contudo, esse gráfico já mostra para a gente, provavelmente ela vai voltar a testar fundo, né? E o OBV dela acabou escancaradamente indo para baixo, o que é bem negativo nesse momento. Então, para quem está dentro desse papel, né, o que mostrou esse evento gráfico é uma corrida, assim, e a porta é pequena, né? E todo mundo querendo sair. Então, gráfico aí totalmente alinhado para a tendência de baixa. David Martins. Mário, um prazer estar falando contigo, uma excelente tarde. Prazer, David. Mário, por favor, de acordo com suas análises que você tem acompanhado do mercado, quais são aí os papéis com melhor assimetria? Poderia falar tanto para comprar ali, né, para operar de forma tradicional, como também shortear, operar vendido. Você tem algum papel que você possa falar? Você fala assim, ó, esse papel aqui que eu sinto mais confortável para compra e este papel que a gente tem acompanhado é o mais confortável para venda. Algum que não tenha comentado ainda no dia de hoje, por gentileza. Claro. Bom, um dos papéis, né, que a gente vê que tem bastante simetria e pelo menos um movimento defensivo, então fica mais confortável para compra nesse momento, é BBSE3, né, BB Seguridade. Esse papel ele vem respeitando uma tendência maior, que é uma tendência ali de longo prazo, né, então a gente pode colocar ele no gráfico semanal. A gente vai ver que a tendência é muito clara, né, de alta aqui, né, então isso é muito bom. Média móvel de 50 apontando para cima. Nas últimas semanas, o papel montou, né, tradicionalmente falando, um pivô de alta. Média móvel mais curta de 20 está apontando para cima. Tem um OBV que está em acumulação, né, então o OBV em acumulação é uma indicação de compra. E quando você olha para o gráfico diário, a tendência também continua forte, né? Apesar de que hoje o fechamento dele acabou não ficando tão confortável, porque você vê que o candle que fechou, ele não conseguiu fechar acima dos 32,30, que seria ali o ideal para continuação. Mas ela já tem eventos anteriores confirmando esse movimento. Então, o papel vai subindo de pouquinho em pouquinho, vai caindo um pouquinho, mas vai numa power trend positiva. Então, esse papel ele traz bastante conforto, principalmente nesse momento que a gente está vivendo do mercado, que infelizmente é uma tendência de baixa dentro dos mercados atualmente, tá? E você comentou até dos papéis de baixa para tendência. Nós temos papéis como, por exemplo, EZTEC, né, que nesse momento está numa tendência muito forte e reta para o lado negativo. Foi um dos papéis aí que se destacou no primeiro semestre, mas agora dá para ver claramente aí o movimento de correção, né? Ela está com alvo ali na casa de 15,90
E pela situação do mercado, a gente vê, o papel pode acabar indo muito além, né? Então a gente está vendo aí até a possibilidade dele voltar a testar fundo ali na casa dos R$12. O OBV confirma, ou seja, o volume confirma que existe aqui um desencarteiramento desse papel. Mário, eu queria destacar duas empresas do setor de energia. Uma que ficou no negativo, que é a Neo Energia, e uma que ficou no positivo, que é a Renova. E enquanto você separa aí, eu aproveito para trazer uma notícia que tem a ver com esse assunto. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu pelo acionamento das térmicas, a Termonorte 1 e a Termonorte 2, para a garantia do suprimento de energia do Acre e em Rondônia. Essa decisão foi tomada em razão da escassez da bacia amazônica. A seca levou à paralisação da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. O comitê, então, sugeriu à Agência Nacional de Águas o reconhecimento dessa situação de escassez hídrica na bacia do Rio Madeira. Então, as usinas térmicas sendo acionadas, a princípio não tem alteração na bandeira da energia elétrica que todo mundo paga, continua sendo a bandeira verde, não há mudança em relação a isso, mas eu queria ver com você uma análise mais técnica em relação a esses dois papéis, então, que a gente separou aqui hoje, Neo Energia e Renova. Show de bola, vamos lá. Ó, Neo Energia, começando por ela primeiro, né, a gente vê um destaque aqui no gráfico, onde ela perdeu o suporte, certo? A perda de suporte, ela é muito negativo, sem sombra de dúvida, né? Porque isso tem uma indicação de preço de que o papel possa estar caindo. Então, obviamente, eu posso pegar o último topo e o último fundo e colocar aqui o espelhamento para o lado negativo para eu conseguir ter uns alvos de FIBO ali e saber mais ou menos até onde o papel pode estar andando. Então, a gente tem alvo ali 16,98, 16,31. Mas tem uma chamada de atenção aqui, tá? Que isso pode ser um rompimento negativo em falso. Ou seja, talvez o apetite do papel não está muito para queda, não. A gente vê pelo volume, né? O volume é super importante, ele está sempre confirmando o preço. Então, se o preço está fazendo novas mínimas, é importante que o OBV, né, o indicador de volume, ele também faça novas mínimas. E aqui, no caso, não foi feito. Então, o OBV, na verdade, ele está fazendo aqui as mínimas dele maior do que o preço. Então, isso é o que a gente chama de divergência. Geralmente, quando acontece esses padrões de divergência, o que acontece mais cedo ou mais tarde é um rally positivo dentro do gráfico. Tá? Então, isso aqui é dado como um rompimento em falso nesse momento. Então, graficamente falando, falar, o papel vai cair muito. Talvez ali o gráfico não está te indicando para você tomar essa atitude, e sim ficar de olho para uma compra do papel. Isso na Neo Energia. E a gente tem também, então, da Renova, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Renova. Ela já até tem uma sinalização para um lado mais comprador. Apesar de toda a movimentação, né, de queda anterior, o papel, depois de ter feito toda essa última pernada de baixa, tá? E com certeza aqui você traça um alvo de Fibonacci na movimentação de baixo, você vê que ela cumpriu alvos ali para baixo, então já significa que o papel atingiu bons objetivos de preço. Nesse momento ela está se destacando para uma reversão. É uma reversão que a gente chama dentro do mercado de volta em V, né? Porque ela vai basicamente buscar o topo anterior em forma de um grande Vzão dentro do mercado. E isso é confirmado não só pelo movimento dos preços, que é o que está acontecendo atualmente. Então, a partir do momento que ela conseguir ali se estabilizar num fechamento acima de 1,25, isso se confirma dentro do gráfico. E também do OBV. Se você reparar para o OBV dela, ela já fez esse rompimento, ou seja, ela já fez o impulso, a correção já ativou um pivô de alta. Então, falta só o preço confirmar. Hoje não confirmou, mas ficaria de olho aí para amanhã para ver essa confirmação. E média móvel de 9, que é a mais curta para a virada de tendência, já está apontando para cima. Então, a gente está falando que o papel ele pode sim desenvolver um movimento positivo. Claro, não é algo, né, de você olhar e falar, mas isso é para o longo prazo e eu posso comprar então o papel e ficar nele para sempre. Não, é uma especulação curta, mas de recuperação breve aqui que o papel possa ter aí nos próximos dias.
Maravilha, Mário. No dia de hoje, verde é a cor da esperança. Esperança aqui depositada nas instituições financeiras. Os bancões ontem seguraram um pouco o Ibov, deram um pouco de fôlego para a nossa Bolsa de Valores. Hoje continua este movimento. Sambi 4, 2,47, Itaú 1,58% de alta. O próprio Bradesco, o BBDC4 também aqui em patamar positivo, 0,42%. Banco do Brasil também no positivo. Basicamente todos os grandes bancos, os bancões, as grandes instituições financeiras brasileiras fecharam hoje no positivo, repetindo o movimento de ontem. Ontem também tiveram uma participação importante na manutenção daquele patamar positivo do Ibovespa. Tem gente me perguntando sobre Bradesco. Sei que é uma tese que está bastante achatada, junto com o Santander. São dois bancos aí que são os mais contestados dentro dessas instituições financeiras. Mas olhando para Bradesco e para outros bancos, se você quiser destacar, claro, qualquer um deles. Você vê oportunidade? BBDC4 está lhe chamando a atenção? Infelizmente ainda não, né? Bradesco, a gente vê que esse fechamento dele é uma característica conhecida como armadilha, é um trap dentro do mercado, né? Porque a tendência de baixa é muito forte do Bradesco. Então, mesmo com essa movimentação dos 2 últimos dias, corrigiu, né? A gente viu que teve notícias aí impulsionando o setor financeiro, mas a situação é ruim, porque quando você assiste os dias dentro do mercado, os dias de baixa eles são muito mais fortes do que os dias de alta, né? Então, 2 dias de alta não vai invalidar a tendência que está tendo dentro do Bradesco. E a tendência, infelizmente, ela é de baixa, tá? Esse evento é conhecido como um trap dentro do mercado. Então, se amanhã ela acabar tendo um dia negativo novamente, perdendo a mínima do que foi deixado hoje, volta para a tendência de baixa mais forte. E a gente tem alvo ali para 13,74, 13,49. Então, infelizmente, ali para o setor financeiro, para esses bancões, a situação ainda está um pouco perigosa. Você vê que o Bradesco está bem inclinado para baixo. Por exemplo, o Itaú, tá? Até é interessante porque tem uma certa divergência entre eles. O Itaú, ele, por enquanto, não chegou a perder um suporte. E a média móvel, mais longa de 200 períodos, aponta para cima. Mas se você reparar no volume dentro do Itaú, ela tem aquela característica que chamamos de advanced breakdown, ou seja, é um desencarteiramento. O volume está negativo. Então, em todo esse movimento de lateralização, a gente está tendo o quê? Um volume cada vez menor. Então, menos interesse, né, sobre o papel. E aí você começa a passear ali pelas ações desses bancos. Então, você passeia ali pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander, e você vê tudo nessa linha, uma linha, infelizmente, um pouquinho mais negativa. Foi uma recuperação legal esses 2 dias, mas todos eles aí, a indicação seria mais para um trap e retorno da movimentação de baixo do que de uma reversão. Por enquanto, estaria fora aí de questão pensar assim, putz, tá legal para comprar. Preciso ainda de mais eventos dentro do gráfico para confirmar esses padrões para uma compra. Mário, gostaria de pedir para você descompartilhar sua tela para a gente se despedir. Opa, claro. Porque esta quinta-feira já está ficando para o passado, já está ficando para trás. Legal. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui no programa. E uma Eu queria boa agradecer tarde. a todos vocês, dar os parabéns aí pelo prêmio, eu estava vendo antes de entrar. Vou dar os parabéns para vocês aí, que o trabalho é sensacional, sempre acompanhando de perto aqui. E nossos alunos aí que nos acompanham também aí, a gente sempre coloca ali, ó, acompanhe o pessoal lá da BMC, que lá é a informação que você precisa para acompanhar o mercado no dia a dia. Maravilha, legal. Que maravilha. Muito obrigado mesmo, Mário. E a todos os alunos do Projeto 10%, que sempre estão também aqui no nosso chat, mandando as suas sugestões de pergunta, os seus comentários. É com grande prazer que a gente recebe todos estes alunos do Ogro, do Mário, do Projeto 10% como um todo, que sempre aparecem por aqui. Um abraço a ti. Um abraço para vocês. Boa noite. Obrigado também ao David. Não há tempo para mais nada, David. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Maurílio. Obrigado, nossa audiência. E até quinta da semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Bom, a nossa cota de sorte destinada ao Gabriel continua valendo. Ele vai apostar tudo isso na partida de logo mais de Palmeiras e Boca Juniors.
Boa sorte no jogo aí. Gabriel, obrigado pela companhia mais uma vez nesse programa. Uma boa tarde a todos. Eu lhe agradeço imensamente, viu, Maurílio? A sorte não foi pro Ibov, alguma coisa quer dizer no final das contas aqui. Falei, ó, tem que escolher um dos dois. O Ibov fecha no positivo ou o Palestra avança de fase para a final da Libertadores. Acho que o destino já deu as suas cartas. Um abraço a todos, continuem acompanhando a nossa programação. Tem estreia na programação da BMC News nesta noite, então fiquem atentos, um programa incrível do Morning Report. Então sejam todos muito bem-vindos a todos estes novos programas que estamos desenvolvendo por aqui. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.